Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e estamos aqui nesta noite para o nosso culto de oração. Eu quero louvar a Deus e abençoar a sua vida nesse momento em que nós vamos estar aqui em comunhão e oração. Hoje é terça-feira, Dia 19 de maio. Quero parabenizar todas as pessoas que fizeram aniversário neste mês. Foram muitos da nossa igreja. Tivemos o irmão Flávio, o irmão Diego ontem e outros já durante esse mês, irmão Ramiro, irmão Severino e muitos outros que eu posso não estar lembrando aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja Batista Ebenezer. Que Deus abençoe cada pessoa inscrita em nosso canal e que muitas outras pessoas venham ser inscritas, que você possa divulgar, compartilhar, para que pessoas sejam abençoadas pela palavra do Senhor que tem sido transmitida através desse canal. Porque eu creio que o Senhor tem nos usado para falar ao coração de muitas pessoas através da sua palavra. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque o Senhor quer usar-nos como um instrumento em suas mãos, pela sua misericórdia e pela sua graça. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus. Bendito Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de podermos orar ao Senhor e louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, pela nossa salvação, por Jesus Cristo ter sido enviado para morrer e derramar o seu sangue na cruz pelas nossas vidas, nós que somos pecadores. E que por meio dele, Senhor, nós temos a salvação, perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Obrigado pelo teu Espírito Santo que fez com que a tua palavra que foi pregada a nós gerasse vida em nós. Abençoe nossas vidas, abençoe esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, ó Deus, a vida de nossos irmãos e irmãs que têm participado deste canal. Abençoe, Senhor, suas famílias, seus filhos. Ó Deus, abençoe o lar de cada um, supre cada necessidade. Deus abençoa e nos faz crescer espiritualmente. Disponha o nosso coração para louvar o teu nome, para ler a tua palavra, para desde o começo do dia, ó Deus, já iniciarmos orando ao Senhor e lendo a tua santa palavra para assim termos a alegria do Senhor em nosso coração e a tua paz. Dá-nos da tua paz, dá-nos da tua alegria, Senhor. Paz e alegria que o mundo não pode nos dar, somente o Senhor, por meio do teu Espírito que habita em nós. Abençoa toda a nossa igreja, abençoa o nosso país, abençoa as famílias que estão sofrendo porque perderam entes queridos com o coronavírus, ó Deus, e com outras doenças. Abençoa nosso país, nosso governo, abençoa nossa nação, abençoa, Senhor, nosso povo, abençoa o teu povo, a tua igreja no nosso país e a tua igreja também no mundo inteiro. Abençoa os missionários, abençoa nossos irmãos que estão doentes, ó Pai, que estão se tratando contra o câncer, ou que estão se tratando contra qualquer outra doença, que a tua mão esteja sobre a vida de cada um, especialmente sobre a vida da irmã Simone, esposa do irmão Cristiano, a vida da irmã Aparecida, a vida do irmão Gilvan, a vida, Senhor, do irmão Severino, a vida de outros irmãos e irmãs que estão doentes. Ó Deus, abençoa os idosos da nossa igreja, todos eles, nossas irmãs e nossos irmãos. Sê com cada um, aqueles que estão aflitos, angustiados. Abençoa aqueles irmãos que estão sofrendo com ansiedade, ó Deus, ou deprimidos por causa dessa quarentena. Ó Deus, ou temerosos sobre o dia de amanhã, sobre o que irá acontecer. Talvez a ansiedade pelo que há de comer, pelo que há de vestir, com a família, com os filhos, com o emprego, com o salário. Deus, em nome de Jesus, que a tua paz venha invadir o nosso coração e que nós possamos descansar em ti, descansar em tuas promessas, descansar em tua palavra. Pois a tua palavra diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer. Ó Deus, porque o Senhor tem preparado tudo o que é necessário para nós. A tua palavra diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, porque essas outras coisas que são necessárias o Senhor nos acrescenta. Abençoa, Senhor, nosso dia. Abençoa a nossa noite de sono. Abençoa, Pai, a tua igreja que está participando conosco nesse momento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão. Eu vou
Vou pegar aqui o meu inário para que nós possamos adorar a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom poder louvar o seu nome. E eu convido você a adorar a Deus comigo nesse momento, com o hino de número 9, Santo. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 4. Depois nós louvamos a Deus com mais um cântico. A palavra do Senhor, ela diz no Salmo 4: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria puseste no coração do que a alegria deles, quando li a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos louvar a Deus, meus queridos irmãos, com mais um cântico do nosso inário.
Vamos louvar a Deus com um hino que fala sobre a oração, que é um hino que nós gostamos muito de cantar, que é justamente o hino de número 162, Vigiar e Orar. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar em oração, devemos orar em todo o tempo. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar também com toda a oração, ou seja, que nossas orações elas contenham gratidão, ou seja, ações de graças, que contenha clamores, petições, intercessões, que nossas orações possam também expressar nossos questionamentos respeitosos diante de Deus, que nossas orações também possam louvar o nome dEle, exaltá-lo pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo ele vai falar justamente sobre os 4 todos da oração, né? Orar com toda a oração, orar em todo tempo, orar com perseverança e também orar por todos os crentes, por todos os salvos, que ali ele chama todos os santos. Inclusive ele diz principalmente por mim, para que eu continue pregando o Evangelho. Então, estou parafraseando, estou usando aqui minhas palavras agora, que possamos também interceder. Vigiar e orar. Vamos orar, meus irmãos, mas antes vamos cantar ao Senhor com esse cântico. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, continue, meu irmão, vigiar, sim, orar, mais uma vez. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, antes de passarmos para uma breve reflexão na 4ª petição da oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia, o diário, dá-nos hoje. Essa é a 4ª petição. Vamos orar e agradecer a Deus, vamos orar pelos nossos missionários, vamos orar pelos nossos irmãos da Noruega, vamos orar, irmãos, para que essa quarentena nos faça crentes ainda mais firmes, ainda mais fortes, e que a nossa igreja, quando tiver a oportunidade novamente de se reunir presencialmente, nós sejamos ainda mais fiéis em todos os sentidos. Eu quero, já falando de fidelidade também, agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque isso tem feito com que nós honremos nossos compromissos, todos eles.
com o zelador da igreja, com o missionário, o pastor Alain e sua família, com a adoção missionária, a parte que nós temos um acordo com a nossa convenção de enviar mensalmente, com o missionário Marinaldo, que está na Espanha também com o ministério pastoral da nossa igreja. A igreja também tem honrado. Agradecer a você que tem sido fiel, que não tem, por causa das dificuldades, deixado de permanecer com a sua fidelidade diante ao Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco não é fiel no muito. A palavra de Deus nos fala que se nós contribuirmos com a obra, porque a graça de Deus ela tem enchido o nosso coração. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 8, quando se refere às igrejas da Macedônia, afirmando que aqueles irmãos, mesmo diante de todas as tribulações que eles passavam e da sua pobreza, eles, por causa da graça de Deus neles, eles eram extremamente generosos. E que o Senhor nos faça generosos em sua obra. Os irmãos conhecem muito bem o trabalho da Igreja Batista e sabem como é um trabalho sério. E eu falo especificamente da nossa igreja, da nossa diretoria administrativa, eu falo da nossa tesouraria, eu falo da presidência da nossa igreja, eu falo dos líderes da nossa igreja, tantos pastores, né, o pastor como eu, como os presbíteros, como os diáconos, como as auxiliadoras, como também cada líder de departamento, a seriedade que essas pessoas têm em suas vidas e a integridade delas. Que o Senhor, Ele nos dê graça para continuarmos assim. Que o Senhor use você e use a mim para nos mantermos fiéis, irmãos. Não deixe de ser generoso, aprenda a ser generoso. Nossa igreja, ela tem distribuído cestas básicas também, tem ajudado os irmãos que precisam, e isso por causa de você, por causa de mim, por causa dos nossos dízimos, por causa das nossas ofertas, por causa da nossa fidelidade. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que têm honrado, que têm realmente cumprido com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. E você que talvez tenha pensado somente em si mesmo, tenha dito, para mim está muito difícil, eu não posso. Lembre-se que o que importa não são os valores, o que importa é a alegria de poder fazer parte desta obra e de poder contribuir de alguma forma com a obra de Deus, nesse sentido também. Que o Senhor te use, que o Senhor nos use e me use para a glória do nome dEle. Oremos ao Senhor e depois vamos ler a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos contribuintes da nossa igreja, Senhor. Pela fidelidade desses irmãos que têm feito com que, ó Deus, possamos continuar fazendo a Tua obra e sabendo que essa quarentena e tudo isso vai passar e que a nossa igreja vai se fortalecer como tem se fortalecido ainda mais nessa situação. As dificuldades, quando vêm sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, vêm para nos fortalecer. É na tribulação, Senhor, que nós crescemos na fé, na esperança, que o nosso caráter ele é aprovado. É na tribulação que nós aprendemos a perseverar, a orar mais, a buscar mais o Senhor e a depender mais de Ti. E eu Te louvo por tudo isso que temos passado. E Te louvo por cada família da nossa igreja, por aqueles que têm sido fiéis, por aqueles que, talvez por receio, por ter uma fé ainda muito, ó Pai, infantil, não conseguirem, ó Pai, se desprender e serem generosos. Tem misericórdia. Te peço por aqueles que mais precisam, que as nossas mãos, que a mão da igreja também chegue até eles, abençoando com um alimento como nós temos feito. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família e guarda de todo mal. Abençoe nossos missionários, Pai. Te peço pelo pastor Alain, pela sua esposa, a irmã Tamila, pelo seu filho Benjamin. Te peço também pela família deles. Te peço que o Senhor fortaleça teus servos e use-os para a tua glória mais e mais, com o ministério e a obra que o Senhor tem colocado em suas mãos. Te peço pelo pastor Marinaldo, pela sua esposa, a irmã Zenaide, pelo seu filho, e abençoe o ministério deles ali na Espanha. Use-os mais e mais para a tua glória. Abençoe todos os nossos missionários que estão espalhados, ó Deus, tanto aqui no Brasil, sertão do Nordeste, entre os índios, em qualquer lugar, em qualquer cidade da nossa pátria, na América do Sul, na América do Norte, ó Pai, em todos os continentes,
que a tua mão poderosa seja sobre eles, usando-os e glorificando o teu nome. Abençoe nossos irmãos, nossas irmãs da Noruega. Abençoe a Noruega, abençoe nossos queridos amigos que ali estão. Abençoe as tuas igrejas ali, Senhor, o teu povo, e ajude-os, ó Pai, a fazer com que um grande avivamento, eles buscando ao Senhor, que o Senhor derrame um grande avivamento sobre o Brasil e também sobre a Noruega, sobre aqueles que estão clamando o Senhor. Abençoe nossas vidas e abençoe a tua palavra, que será simples, mas profunda e viva em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu querido irmão, abra sua Bíblia, mais uma vez, em Mateus, capítulo 6. Como é bom meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela transforma o nosso coração, ela traz alegria ao nosso coração. Eu hoje estou gravando aqui em casa, né? Estou gravando com o celular. E o celular, você tem que olhar para a câmera dele. Às vezes você quer olhar para você, aí quando você olha para você, você olha para o lado, né? Aqui eu estou olhando para mim, eu fico olhando para o lado. Aqui eu estou olhando para a câmera, então eu estou olhando diretamente para você, provavelmente. Então me perdoe se uma hora ou outra eu venha me confundir, olho para o lado, olho para a câmera, porque isso deve ser trabalho para profissional, para quem tem muito costume. Não é o nosso caso, mas nós temos tentado melhorar a cada dia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos orar, nós vamos ler toda a oração do Pai Nosso, mas vamos ficar aqui na quarta petição, como nós temos feito cada terça-feira, de maneira simples, de maneira prática. Mateus 6, verso 9, diz o Senhor Jesus: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como eu já falei para você, nós explicamos o significado da invocação Pai Nosso que estás nos céus. Falamos aqui quem pode realmente orar dessa forma e chamá-lo de Pai. Mostramos que são aqueles que são filhos não nascidos do homem, não nascidos da carne, nem pela vontade do homem, mas que são nascidos de Deus. São os que nascem de novo por meio da fé em Jesus Cristo. É obra do Espírito Santo em seus corações, como diz João 1,12. Ou João capítulo 1 todo você pode ler, também João capítulo 3. Então eles é quem podem orar e dizer Pai nosso que estás nos céus. Vem a primeira petição, santificado seja o teu nome, explicamos o significado disso, que significa honrar o nome do Senhor. Venha o teu reino, explicamos o significado de reino de Deus, que ele tem um significado amplo, mas quando nós oramos dessa forma, venha o teu reino, nós estamos clamando que o Senhor possa estabelecer o seu reino em tudo, né? Esse reino que já está em nós, que possa também ser estabelecido em outros corações e que venha também se completar na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também falamos sobre faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vimos que essa oração é uma oração que clama pela vontade revelada de Deus, pela obediência à vontade revelada de Deus em sua palavra, pois nós não podemos mudar, né, em hipótese alguma, a vontade que já foi decretada, ou esse aspecto da vontade de Deus, o aspecto do decreto, né, da sua vontade, mas nós devemos orar clamando ao Senhor que a vontade dele revelada seja obedecida na terra como é obedecida pelos santos anjos, pelos santos que estão no céu, que nós também possamos honrar o Senhor obedecendo assim a sua vontade. Eu estou só resumindo aqui em poucas frases aquilo que nós já temos falado de uma maneira mais detalhada, né? Não tão extensa, mas mais detalhada nos dias anteriores. Você pode encontrar isso nas outras gravações.
E a quarta petição. Essas três petições elas são voltadas para Deus, essas três primeiras petições. Nós temos agora três outras petições, ou as três últimas petições, que são voltadas para nós, que são voltadas para o homem. E aí, a quarta petição se torna a primeira petição voltada para nós. E ela diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É uma petição que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Onde algumas pessoas, né, e eu e você podemos ficar aflitos em algum momento dos nossos dias pelo fato das notícias que nós temos tido em relação a tudo isso que tem acontecido no mundo e na nossa nação, né? Não somente na área da saúde, né, com o coronavírus, mas principalmente pela confusão política, pela corrupção, pela briga, pelas coisas que têm acontecido no nosso governo. Então isso traz uma insegurança muito grande, principalmente em relação à economia, né, ao nosso futuro, né, a nossa, eu vou dizer assim, segurança econômica. Porque a nossa segurança não deve estar naquilo que nós temos, nós possuímos ou podemos ter, ou naquilo que o governo nos oferece como segurança econômica, financeira. A nossa segurança tem que estar sempre no Senhor. Até porque, como Paulo diz, tendo o que comer e o que vestir, já estejamos com isso satisfeitos. Não estou querendo dizer aqui que é pecado, ou que é ruim, ou que você não pode ter outras coisas além do comer e vestir. Claro que você pode ter outras coisas, não há nenhum problema com as riquezas. O problema está em colocar o coração nessas coisas, a segurança nessas coisas. E essa petição, essa quarta petição, o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso cotidiano, do dia a dia, pode ser também traduzido assim, dá-nos hoje. Pão aqui, primeiro, a palavra pão não tem um sentido literal. Jesus não está querendo dizer que nós devemos orar literalmente por pão, né? Aquele que é feito de trigo, ou de cevada, enfim, de qualquer outra semente aí, né? Ou pão de trigo, pão de cevada, pão de centeio, não importa, não é o pão literal. Na verdade, a palavra pão aqui significa aquilo que é necessário para a nossa subsistência, é o nosso alimento. Então, quando Jesus está aqui ensinando aos seus discípulos orarem, a pedir a Deus o pão de cada dia, ou seja, o alimento necessário que vai suprir ou que vai sustentar a vida deles durante aquele dia, aqui não é um pedido pelo pão para toda a vida, né? Jesus não nos ensina, Jesus ele nessa oração em relação a esse ponto, ele nos ensina a clamar pelo pão diário, ou seja, a clamar para o Senhor nos dar aquilo que é necessário para o dia. É como o maná que descia do céu. O maná descia todos os dias para o povo de Israel. E era proibido você colher mais do que você precisava, porque havia uma quantidade que era limitada a cada pessoa da família. Então, se a família tinha 3 pessoas, deveria colher o maná de acordo com a quantidade estabelecida para cada pessoa daquela família. Se ele colhesse mais, ele pecava. Se ele colhesse mais, aquilo não iria servir. Se ele quisesse colher o dobro para guardar para o outro dia, com medo de que faltasse, também aquilo iria estragar. Deus estava tentando mostrar ao seu povo, com o derramar do maná diário ali no deserto, na peregrinação no deserto, que ele era fiel às suas promessas, assim como ele é fiel hoje. E ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário. Somente na sexta-feira que antecedia o sábado, era que o povo deveria colher de maneira dobrada, porque no sábado eles deveriam se dedicar somente à adoração, ao culto ao Senhor. E entender com isso também que Deus é quem supre as suas necessidades. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto você lute. Não ache que é por causa de você, que é por causa do seu sacrifício, porque eu trabalho mais do que todo mundo, porque eu me esforço mais do que todo mundo.
Ah, porque eu me acordo mais cedo do que todo mundo. Sim, se você faz isso, tudo bem. Tudo bem. Tenha cuidado para o trabalho não ser uma fuga de outros problemas que você tem. Trabalhar é correto, trabalhar é bíblico. Nós temos que ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender, e eu preciso entender, e mesmo que eu trabalhe, é Deus quem me dá o pão. Aí você diz, como assim é Deus quem me dá o pão, mesmo eu trabalhando? Nós vamos entender aqui em algumas verdades que nós queremos apontar, né? Eu uso aqui como referência o William Hendrickson no seu comentário de Mateus, né? No seu primeiro comentário de Mateus, seu primeiro volume. E ele fala algo muito interessante aqui. Claro, eu vou usar minhas palavras e vou talvez acrescentar alguma coisa na parte prática aqui, mas eu acho interessante o que o Hendrickson nos ensina aqui e fala. Ele diz que algumas verdades profundas estão implícitas. Jesus está querendo nos ensinar nessa oração do Pai Nosso, nessa quarta petição. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Veja, a primeira lição que o Senhor quer nos ensinar, segundo Hendrickson, é a moderação e a confiança. Ele diz aqui que é importante que nós entendamos que não é aqui pecado fazer provisão para o futuro. Esse texto aqui, ele não está dizendo que é pecado você ter celeiros, você ter a oportunidade de guardar algo para o amanhã. Mas, ao mesmo tempo, esse texto está nos ensinando a sermos moderados, ou seja, a sermos, como eu posso dizer aqui de maneira bem simples, a sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos e por aquilo que é necessário, sem querer cobiçar coisas e mais coisas, para cada vez termos mais. E ao mesmo tempo sermos confiantes no Pai Celestial, que nos ama e cuida de nós como um pai cuida de uma criança, de um bebê, né, diariamente lhe dando aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. A ação de fazer provisão para o futuro não é aqui condenada, mas o que é condenado aqui é a ansiedade pelo futuro, é a ansiedade pelo amanhã, como se amanhã Deus não fosse cuidar de nós. Então é aquela pessoa que, como aquele rico insensato, eu tenho que acumular tudo hoje porque pode ser que amanhã me falte. Não, isso é falta de confiança em Deus. Tá? O que o Senhor está nos ensinando aqui é que o pão nosso de cada dia, aprenda a pedir todos os dias, porque Deus, Ele suprirá a tua necessidade diariamente. Não é errado se você tem recebido mais do que precisa hoje e você guarde para o amanhã. Mas isso não quer dizer também que você vai colocar a sua segurança nisso. A sua segurança deve estar sempre no Senhor. A oração do Pai Nosso nos mostra também uma total dependência a Deus. Não, mas sou eu que trabalho, sou eu que me acordo cedo, aquilo que eu tinha falado anteriormente. Eu trabalho mais do que o meu vizinho, eu trabalho mais do que o meu irmão, eu sou o que mais trabalha na minha casa. Então o pão que quem está colocando aqui na minha casa sou eu, porque eu tenho me sacrificado. Muita gente tem falado isso, tem pensado assim. Bem, é claro, e nós temos que suar para trabalhar, nós temos que nos esforçar. Hoje eu me acordei 4h30 da manhã, mas há alguma glória para mim nisso? Não. Primeiro, eu fiquei sem sono, então me acordei 4h30 da manhã. Eu acho que eu estou ficando velho e estou me acordando muito cedo, vai diminuindo o sono. Eu acho não, né? Eu tenho certeza. Mas não somente isso, eu em algumas vezes na semana tenho me acordado mais cedo para orar, isso tem sido muito bom. Não somente para orar, mas para ler a palavra. Pastor, porque você é um homem muito espiritual? Não, tem acontecido isso na minha vida e agora. Antes eu não fazia nem tanto isso, hoje eu estou fazendo mais e tem sido muito bom. Antes eu orava mais durante o dia, não era de me acordar muito cedo para orar, não. Nem estou dizendo que você tem que se acordar cedinho para orar. Faça aquilo que estiver no seu coração, contanto que você ore e que você leia a Bíblia todos os dias. Mas esse salmo, por mais que nós trabalhemos e nos esforcemos, esse salmo nos ensina a depender
totalmente de Deus. Por quê? Porque mesmo que você trabalhe, mesmo que você se esforce o máximo, primeiro, quem é que faz com que o solo dê o seu fruto? Quem é que manda a água? Quem é que cuida do clima? Quem é que nos dá saúde para trabalhar? Então, no final das contas, quem é que é soberano sobre todas as coisas? E de quem nós dependemos, mesmo que trabalhemos ao máximo, para podermos ter o nosso pão? Jesus está dizendo aqui que por mais que você faça tudo, há um, somente um, que é soberano sobre todas as coisas, e esse é Deus. E é Ele quem dá o nosso pão. Dependa, reconheça, que nós reconheçamos diariamente que dependemos de Deus, por mais que venhamos a fazer a nossa parte. É Deus quem nos dá saúde, é Deus quem faz com que caia a chuva sobre o solo, é Deus quem faz com que nós tenhamos saúde para trabalhar. Enfim, o Senhor é quem nos dá as oportunidades de trabalho, de emprego, é o Senhor que abençoa a economia do país, a nossa economia. Então, se o Senhor fechar a mão, meu amigo, você pode trabalhar como for, né? É como diz a palavra, a sua bolsa será como um saquetel furado, então não vai adiantar nada. É o Senhor quem supre nossas necessidades, é o Senhor que dá o nosso pão. Então descanse no Senhor, que não vai faltar o teu pão não. Mesmo com a crise, mesmo com a quarentena, mesmo se você estiver desempregado, mesmo se você não tiver salário nenhum, com certeza vai chegar alguém, vai chegar a igreja, vai chegar um irmão, vai chegar uma irmã, vai chegar o pastor, vai chegar alguém e vai dizer, está aqui meu irmão, olha, fui abençoado e estou aqui te abençoando, estou compartilhando, dividindo meu pão contigo. Isso é maravilhoso, irmãos. Então veja, a oração do Pai Nosso, nessa quarta petição, dai-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, Pai, me dê o pão de cada dia. Essa oração, essa petição envolve moderação, simplicidade, confiança de que Ele cuida de nós e total dependência. Mas também nos ensina humildade, né? Porque é dá-nos, ou seja, essa petição, dá-nos. Nós devemos reconhecer que o pão que está em nossa mesa é nos dado por Deus. Isso é humildade, nos ensina a ser humildes. Não ache que você é né, o tal, é o que faz, o que pode. É Deus quem nos dá o pão. Dá-nos. Isso nos lembra Tiago 1,17. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim. Carta de Tiago, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Maravilha! O Senhor é quem nos dá o nosso pão. Então, pedir o pão de cada dia é reconhecer que quem nos dá esse pão é Ele, isso é humildade. Outra coisa que essa oração nos ensina é a disposição de trabalhar. Ninguém teria coragem de pedir o pão sendo um preguiçoso. Então, é interessante que quando você ora, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você está também se colocando à disposição de trabalhar. Porque se você fosse um preguiçoso, uma pessoa que vivesse deitado em uma rede, em uma cama, pedindo a Deus, Senhor, me dá o pão, isso seria uma incongruência, isso seria pecado, porque você não estaria fazendo aquilo que a Bíblia nos manda fazer, que é trabalhar. Trabalhe e clame pelo pão. Quando Deus mandava o maná não caía direto na boca dos israelitas, não. Os israelitas tinham que sair cedinho e colher o maná de acordo com a quantidade que era ordenada para cada um. Então, quando nós oramos, Senhor, dá-nos o nosso pão, ao mesmo tempo nós estamos dizendo, Senhor, eu estarei fazendo a minha parte, eu estarei trabalhando. Isso nos faz lembrar, né, irmãos, de um texto que está em 2 Tessalonicenses 3,10. Paulo, ele escrevendo àquela igreja e preocupado com os aproveitadores,
e hoje em dia o que não falta são aproveitadores, né, no meio do povo de Deus, ele diz o seguinte: dependendo do contexto e da situação, nós temos que nos lembrar de 2 Tessalonicenses, ou da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, que diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, veja, não é que a pessoa não esteja trabalhando, mas ele diz, se alguém não quer trabalhar, o preguiçoso também não coma. Então, quando você ora a Deus, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você está dizendo também, eu estou aqui trabalhando, fazendo minha parte, Senhor, e eu espero de Ti, humildemente, que o Senhor me dê o meu pão. E em último lugar, quando você ora, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você está sendo generoso, você está intercedendo por aquele que também precisa do pão, não só por você. Veja, não é dá-me o pão, Senhor, dá-me o pão que eu preciso diariamente. Não, Senhor, dá-nos, nos dê o pão. Você ora por você, você ora pela sua família, você ora pelos seus irmãos em Cristo, você ora pelas outras pessoas que também precisam da misericórdia do Senhor. Essas necessidades, elas são necessidades que todos nós temos. E nós que somos a família de Deus, nós que somos o povo de Deus, a igreja do Senhor, quando nós oramos, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós também estamos clamando por todos os nossos irmãos em Cristo, em primeiro lugar, pela família de Deus em primeiro lugar. E também, por que não, por todos aqueles que precisam do pão. Então que você continue orando e clamando ao Senhor, que o pão de cada dia seja dado. Só basta o pão necessário para hoje. Amanhã Deus proverá, porque mais uma vez nós estaremos também clamando, Senhor, dá-me o pão que eu preciso. E olhe para a sua vida. Faça uma reflexão. Eu estava pensando nisso na leitura que eu estou fazendo de Deuteronômio. E eu estava vendo as ordenanças de Moisés ali, antes do povo entrar na terra prometida, porque Josué iria assumir, Moisés iria morrer. Mas quantas vezes Moisés diz que o povo jamais deve esquecer do Senhor? São várias vezes ele repete as mesmas frases. E te lembrarás do Senhor teu Deus que te tirou da escravidão do Egito. Tem muita gente que tem sido ricamente abençoado por Deus, que tem recebido não só o pão de cada dia, mas muito mais do que isso. Tem recebido de forma abundante, não só o pão, mas muitas outras coisas. Eu tenho sido ricamente abençoado por Deus. Você também está me ouvindo. Agora a minha pergunta é, você tem reconhecido isso? Você tem sido grato ou grata ao Senhor por isso? Que você tem recebido muito mais do que aquilo que é necessário para o dia. As vestes que você tem recebido têm sido muito mais do que você precisa. O pão muito mais do que você precisa. Agora me diga uma coisa. Você tem aprendido a ser generoso, a dar, a compartilhar aquilo que Deus tem te dado muito mais, não a sobra, não aquilo que vai sobrar, que não vai fazer falta alguma, mas a compartilhar aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Pense nisso e reflita. A oração do Pai Nosso nos faz também pensar, estamos sendo generosos? Estamos sendo gratos ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos? Aproveite enquanto é tempo. O Senhor quer te usar, quer me usar na sua obra, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar encerrando nosso culto de oração. Quinta-feira estaremos novamente aqui para estudar João capítulo 15. Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso. Compartilhe nossos vídeos e participe. Esteja conosco para que a nossa igreja esteja junta nesse momento. Não vamos nos separar, não vamos nos afastar uns dos outros, mesmo que seja dessa maneira. Mas precisamos estar unidos. Essa é a minha exortação como pastor, que nós possamos estar unidos. E qualquer coisa, mandei para vocês aí um cartão digital, clica lá no WhatsApp que vai direto para o meu WhatsApp, manda mensagem que eu recebo, eu respondo, e-mail também, fique à vontade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Muito obrigado por este culto de oração que foi simples,
mas que cada um, ao terminar esse culto, ainda possa passar um tempo na tua presença em oração individual. Abençoe a nossa igreja, abençoe nossos irmãos e cada família, ó Deus, que tem participado deste momento, deste culto. Nossa igreja, de modo geral, as igrejas do Brasil, nossas vidas, nossos familiares. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, os nossos governantes, dá sabedoria e direção. E que haja cura, Senhor, para essa enfermidade, o Covid-19. Que o Senhor dê sabedoria aos homens para que eles alcancem essa cura, essa vacina, outros meios de tratar essa enfermidade, para que vidas sejam salvas e para que nós possamos superar tudo isso. Mas que Teu nome seja glorificado em tudo isso, em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Ó Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Deus te abençoe.